dia. Bom dia. Gente, café hoje estava bem animado ali. Para quem conseguiu chegar antes, tomar um café. É muito bom a gente estar junto, conversar, comer um pouco. Mas agora é hora da gente abrir a palavra de Deus. Então peço que você fique bem atento, atenta. Nós temos conversado sobre a Igreja Irresistível. Temos ficado nesse tema por mais de um mês, e isso tem sido muito, muito importante para nós. A gente tem que repensar, sim, nós temos que refletir a respeito do que é ser igreja. E na semana passada conversamos sobre uma comunidade irresistível. Falamos basicamente sobre comunhão, Essa palavrinha que vira e mexe, ela vem nas canções, ela vem aqui à frente, quando oramos, quando falamos. E talvez você não tenha muito contato com essa palavra, mas comunhão é viver em comunidade. Foi assim que eu defini, pelo menos eu tenho definido comunhão para mim, de acordo com a Bíblia, Comunhão é viver em comunidade. Na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre essa comunidade irresistível. Não por nós, não por quem nós somos, mas por quem Jesus é e pelo que Ele tem feito em nós. Mas nessa conversa franca que tivemos na semana passada, a gente constatou que estamos bem distantes, estamos assim longe ainda de sermos uma comunidade irresistível, de vivermos mesmo essa comunhão, de acordo com as Escrituras ou de acordo com aquilo que a igreja viveu no começo e tem buscado viver na sua história. Então, essa ideia de vivermos em comunidade, ela é muito, muito importante, mas ela não é fácil, ainda mais num tempo como o nosso, que a gente quer viver a nossa privacidade, a nossa individualidade. Então nós buscamos muito isso, Nós nos escondemos, inclusive, uns dos outros, na nossa profissão, no nosso dia a dia, no nosso tempo, Nunca temos tempo, sempre estamos sem tempo, sempre estamos correndo. Ou na nossa personalidade, eu tenho muita vergonha, eu sou muito tímido, eu sou muito tímida. A gente vai se escondendo e buscando se esconder, porque na verdade temos um problema no nosso coração, a gente não quer viver em comunidade. Então esse é um grande desafio para nós como igreja, é um grande desafio para nós então como comunidade cristã, vivemos essa comunhão. Então eu quero continuar, eu quero dar um passinho além, na verdade eu vou falar um passão. A gente vai dar um passão além nessa conversa. Porque hoje eu quero falar nós falamos sobre uma igreja comunidade, Comunidade irresistível, e nesse passão além, eu quero falar sobre uma igreja patriota. E agora eu causei arrepios em algumas pessoas que falaram: meu Deus do céu. Toda hora a gente escuta por aí, Deus, pátria e família. Vai na internet, nas redes sociais, nas críticas, nessa briga que a gente tem política hoje. Então um lado critica o outro, e uma das críticas sempre que é o pessoal da esquerda criticando da direita esse negócio, tá vendo? Mais um Deus, pátria e família. Então o que será que o Ronde vai falar sobre uma igreja patriota? Então eu quero conversar, esse é o passão além que a gente vai dar nessa manhã. O povo brasileiro é um povo patriota? O povo brasileiro é um povo patriota? Vamos lá, patriotismo, o que é? Esse orgulho, o orgulho do país, esse sentimento de pertencimento, essa luta pelos ideais coletivos, Então, o patriotismo é isso, A gente tem o orgulho do Brasil, a gente luta junto pelos nossos ideais, nós nos sentimos pertencentes a essa nação. E eu volto a perguntar para você: o povo brasileiro é um povo patriota? Eu vou dar meu pitaco, mas aqui a gente está ainda na questão das opiniões, Dos pitacos, daquilo que a gente acha, dos nossos achismos. Eu acho que não.
Eu acho que não. O nosso patriotismo, entre aspas, ele ainda está muito ligado ao esporte, ou às belezas naturais do nosso país, né? Eu lembro na época do Ayrton Senna, que é um pouquinho mais velho aí, eu sei que o William gosta de Fórmula 1, mas o William ainda é novo, né? Talvez ele tenha acompanhado mais a história, né? Mas a gente viveu muito essa coisa do Ayrton Senna, de assistir as corridas, e a gente tinha uma sensação, quando o Ayrton Senna estava correndo, de quando ele vencia a corrida, ele pegava a bandeira do Brasil, e a gente tinha aquele orgulho do nosso país. Nossa, Ayrton Senna é brasileiro. E sabe de uma coisa? Ayrton Senna não era só brasileiro, ele era corintiano. E aí para mim era um orgulho duplo, porque eu falava, cara, esse cara é corintiano, esse cara é brasileiro, esse negócio é maravilhoso. A seleção de futebol, né? Que tá ruim, né? Tá meio capenga, não tá muito legal, mas a seleção já trouxe muito para o brasileiro essa coisa do patriotismo, né? Cantar o hino. A seleção de vôlei, as seleções, né? Seleções de vôlei, masculino, feminino, cantar o hino até o final e aquela coisa linda, né? Aquele patriotismo. Mas a gente poderia falar não só do esporte, porque daí tem alguns atletas aqui e acolá, algum esporte aqui e acolá que traz essa sensação, mas também as belezas naturais do nosso país, né? Um país com belas praias, né? Um país onde muitos turistas vêm conhecer, então nós temos praias lindíssimas. Aliás, o estado do Pará tem muita coisa legal, muita beleza natural, que ainda é pouco explorado pelo turismo. Eu não sei se eu gostaria que fosse explorado ou não, mas tem muita coisa bonita no nosso país. Nós temos montanhas no nosso país. Nós temos climas diversos, nós temos um calor extremo, nós temos um frio extremo, a gente tem paisagens diferentes. O nosso país é um país continental. Gente, nós moramos no portal da Amazônia. Quando a gente fala sobre belezas naturais, a gente também tem que falar sobre a Amazônia, com certeza, que é um motivo de orgulho para nós brasileiros. Mas eu acredito que o nosso patriotismo está muito ainda nisso aí. Eu acho que no restante nós somos mais do que desiludidos, nós já somos e estamos descrentes no restante. Ou pelo menos boa parte de nós está descrente no restante, ainda mais com essa politização agora, ou polarização do patriotismo. Aí a gente fica ainda mais descrente, está difícil nutrir no nosso coração algum sentimento de orgulho pelo nosso país. Quando a gente olha para as políticas públicas, quando a gente olha para a gestão pública, nós temos dificuldades, e aí você pode estar de um lado do polo, você pode estar do outro lado do polo, não importa, todos nós temos esse sentimento em comum. Todos nós. A gente está descrente. A gente tem tido dificuldade em ter algum tipo de orgulho nesse sentido pelo nosso país. Só que essa desilusão e essa descrença não é somente nossa. Não é só para nós brasileiros. Muitas pessoas, milhares de pessoas no mundo inteiro compartilham do mesmo sentimento. Do mesmo sentimento. E eu creio que essa dinâmica ou essa realidade é importante para que nós entendamos qual é a nossa verdadeira cidadania. Que é aquilo que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, 20, quando ele diz que aos filipenses, né, aquela igreja em Filipe, que ele diz que a nossa pátria ela é celestial. Eu acho que essa desilusão e essa descrença nos ajuda no entendimento da nossa verdadeira cidadania. Nas palavras do apóstolo Paulo, a nossa pátria ela é celestial. Então tem coisa boa aí. Nesse sentido, então, que eu quero dar esse passo além. É nesse sentido que eu quero dar esse passão além daquilo que nós já conversamos sobre a comunhão, daquilo que nós
temos entendido sobre igreja. E eu quero dizer para você que a igreja de Jesus, ela é mais do que uma comunidade. Ela consegue ser mais do que uma comunidade. Ela consegue ser mais do que comunhão. Porque a igreja de Jesus, ela é um povo, uma nação. É nesse sentido que eu estou querendo refletir nessa manhã, de uma igreja patriota. A igreja de Jesus, ela é um povo, é uma nação. Eu estava lendo essa semana e li bastante Êxodo, o livro do Êxodo, lá no Antigo Testamento, Números, e fiquei lendo aquelas narrativas da história de Israel, com Moisés, né? Quando Deus chama um homem chamado Moisés, o povo hebreu está escravo no Egito há 400 anos. 400 anos, um povo que chegou com uma família para o Egito em razão da fome, a família de José, né? Através de José, um dos filhos de Jacó, toda a família vem até o Egito, mas aquela família se multiplica, e aquela família então vai tomando uma proporção em que vira um povo, mas um povo escravo no Egito, 400 anos de escravidão no Egito. E aí Deus então escolhe um homem incapaz, um homem que sequer queria ser o libertador, mas diz para esse homem, olha, e esse homem chama Moisés, Moisés, você vai libertar o povo, eu vou te usar para que o povo saia aqui do Egito, para que o povo possa finalmente ter liberdade para me cultuar, eu vou tirar o povo do Egito e você vai ser um instrumento usado por isso, e para isso. Então, Deus começa a usar a vida desse homem. Então nesse livro do Êxodo você começa a ver essa saga, a saída do povo de Israel, aquela família que se tornara uma nação praticamente, um povo, ainda não era constituída nação, mas era muita gente, que a Bíblia diz que só de homens eram 600 mil homens, quando saíram do Egito. Então imagina aí, mais de 1 milhão de pessoas, de hebreus saindo do Egito, um povo, e Deus então chama esse povo. Mas é interessante que na narrativa, em vários momentos, tem a seguinte frase: a comunidade de Israel, a comunidade de Israel. Em vários momentos na narrativa você vai ver a comunidade de Israel, a comunidade de Israel, ou seja, uma família que se torna um grupo enorme de pessoas, vai ser liberta ali do Egito, esse grupo, essa família agora enorme, vai ser liberta ali do Egito, só que Deus se dispõe nesse processo, Deus se dispõe a constituir daquele grupo enorme de pessoas, a fazer daquele grupo enorme de pessoas uma comunidade de fato. Uma comunidade de fato. E esse grupo então vai passar 40 anos no deserto. Numa ida para uma terra prometida, Deus havia prometido que libertaria aquela nação do Egito e os levaria para uma terra onde encontrariam mel, leite, onde coisas boas aconteceriam. Aí Deus fala, olha, eu vou levar vocês para essa terra prometida, vou levar vocês para Canaã, e um trajeto que seria de dias, de repente se tornou em anos, em 40 anos no deserto. Mas por que 40 anos, onde? Porque Deus se dispôs a trabalhar com aquela galera, Deus se dispôs a tratar o coração daquela galera, para que eles pudessem de fato entender a importância de estar junto, para que eles pudessem de fato entender como é viver como um só povo. Eles não sabiam o que era isso, eles eram escravos numa outra terra, eles tinham a relação do sangue, eles tinham ali, sabiam que eles eram da mesma linhagem, que eles eram parte de um mesmo povo, mas ainda não tinha essa sensação de pertencimento.
Eles não viviam isso, eles não viviam como comunidade, e na narrativa você vê o tempo todo sendo escrita a comunidade de Israel, e gente, é até cansativo de ler, porque o Israel vê milagres de Deus, aquele povo vê Deus agindo de maneira miraculosa, inúmeras vezes, mas é um ciclo onde eles veem milagres, eles se alegram, mas de repente eles estão reclamando de novo, está tudo errado, está tudo ruim. E eles começam a murmurar, não temos isso, não temos comida, não temos água, e eu entendo, foi muito difícil. Imagina nós num deserto, imagina a gente num deserto passando fome, tendo vontade de comer Burger King, tendo vontade de comer espoleto, tendo vontade de comer camarão, e não tem. Ai, que vontade de ir lá no Ver o Peso, tomar um açaí e comer um peixe. Talvez você não tenha essa vontade aqui, mas talvez tenha gente que tenha vontade. Talvez você é mais burguês e fala, ai, que vontade de ir na doca. Talvez. E esse povo viveu isso. Eles falavam, ai, por que Deus tirou a gente do Egito? Lá a gente tinha de tudo, a gente tinha até alho poró. A gente tinha de tudo lá. E agora a gente está aqui padecendo, tendo fome. Então você vai ler na narrativa e é um negócio que vai cansando. E eu vou dizer por que cansa, porque a gente se olha no espelho. É a nossa vida sendo descrita ali. É a gente tendo tudo e com a sensação de que não tem nada. É a gente tendo fartura achando que está faltando coisas. É a gente vendo o agir de Deus, vendo a mão dele, vendo os milagres, vendo ele operando, mas não é suficiente, a gente quer mais alguma coisa, está faltando coisa ainda, e aí é murmuração, é reclamação, e ali o homem mais paciente da terra naquele momento, que é Moisés, o texto vai o tempo todo dizer, e Moisés se irou com o povo. O homem mais paciente, segundo a narrativa bíblica. E Moisés se irou com o povo, e Moisés se irou com o povo, e Moisés se irou com o povo, e fica esse ciclo na narrativa inteira, e você fala, meu Deus do céu, parece que eu já vi isso, é um déjà vu, eu já vi, parece que eu já li, parece que eu já vivi isso, aí você começa a olhar para a tua vida, eu para mim, e fala, puxa vida, é a nossa vida. Deus se dispôs a trabalhar com aquela galera, para que eles virassem de fato uma nação, um só povo, uma comunidade. E no Novo Testamento, como que os autores bíblicos entenderam essa questão? Abre, por exemplo, acessa em Efésios 2, Paulo falando. Efésios 2, 11 a 13. Olha o que diz aí, Efésios 2, 11 a 13. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Você acabou de ler aí comunidade, separados da comunidade de Israel. O apóstolo Paulo aqui está dizendo aos Efésios, aquela igreja em Éfeso, olha, lembrem-se, tragam a memória de vocês, quem vocês eram. Gentios aqui eram as pessoas que não eram de Israel. Então, qualquer povo, qualquer nação, inclusive nós, são gentios. Então, entenda essa expressão aqui. Então, Paulo está falando para eles, olha, vocês lembram? Vocês não nasceram no povo de Israel. Não, inclusive vocês eram chamados de incircuncisos pelo povo de Israel, que era o povo da circuncisão. Vocês são chamados assim,
Mas Paulo aqui está usando um certo tom de ironia também para lembrar aquelas pessoas algo importante. Mas o que é muito importante é que ele fala assim: naquela época vocês estavam sem Cristo. Esses caras estavam sem algumas coisas aqui. Sem Cristo, sem uma nação, sendo estrangeiros, sem Cristo, sem nação, sem amizade, sem esperança, sem Deus. Paulo está dizendo, vocês eram 100, mas não é nota 100. Vocês não tinham nada. Lembrem-se, vocês eram 100, sem Cristo, sem nação, sem amigos, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados. Vocês foram trazidos para perto, mediante o sangue de Cristo. Vocês não tinham, agora vocês têm. Vocês não eram, mas agora vocês são. Paulo está dizendo aqui, ou está falando que os gentios se tornaram nação de Israel. Aqui Paulo está dizendo que o Estado de Israel é importante e que nós precisamos então nos tornar, virarmos israelenses. É isso que Paulo está dizendo? Óbvio que não. Não é sobre isso que Paulo está dizendo. Porque outros textos vão nos deixar muito claros, como esse aqui também vai deixar claro, porque depois Paulo fala, olha, em Jesus, aquela barreira, aquele muro de inimizade que havia entre vocês, entre os judeus e gentios, já não existe mais. Vocês são uma nova humanidade. Deus fez de dois um. Deus uniu aquilo que era dividido. Havia uma divisão entre vocês. Na verdade, os judeus não aceitavam os gentios. Ou se aceitavam com certa ressalva. No templo em Jerusalém havia um espaço que era lá dentro do templo mesmo, só entravam judeus. Gentios não entravam. A história ainda nos diz que havia uma certa placa, um aviso dizendo, olha, se você não é judeu, não se arrisque a entrar, porque você pode morrer. Os judeus tratavam os gentios como cães. Na verdade, um judeu afirmava que, olha, Deus, um judeu homem, na sua oração matinal, falava, Deus, muito obrigado, porque eu não nasci mulher. Muito obrigado, porque eu não nasci cachorro. Muito obrigado, porque eu não nasci gentio. A oração matinal de um judeu, homem. Muito obrigado, Senhor. # obrigado, Senhor. Não nasci mulher, não nasci cachorro, não nasci gentio. Inimizade, guerra. Não é à toa que naquela pequena região há muita guerra. Há muita guerra ali. Guerras antigas. Uma luta antiga. E aqui Paulo está dizendo, olha, vocês precisam se lembrar de quem vocês eram. E não estou falando que vocês se tornaram Estado de Israel, nação de Israel. Não é sobre isso que eu estou dizendo, mas sobre o que Deus tem feito, tanto em Israel quanto em vocês. Deus tem unido aquilo que era impossível ser unido. Deus tem feito de nações uma só nação, um só povo. Dá uma olhada lá em 1 Pedro, vá um pouquinho para frente, ou acessa aí por favor. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, de 9 a 12. Agora o apóstolo Pedro aplicando aquilo que a gente começou conversando lá no Antigo Testamento. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus.
não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha só as palavras que Pedro tem usado aí. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Tem muita coisa aí, mas eu quero destacar sobre isso. Pedro diz: olha, vocês nem povo eram, agora vocês são uma nação santa. Vocês são um povo exclusivo de Deus. De quem Pedro está falando aqui? Dos judeus? Tão somente? Não. Pedro está falando para os cristãos. Pedro está falando para a igreja. E Pedro está dizendo: olha, vocês são uma nação santa, vocês são um sacerdócio real, vocês são um povo exclusivo de Deus. Antes vocês não eram povo, mas agora vocês são. Quando a Bíblia fala, ou os autores bíblicos falam sobre cidadania celestial, é sobre isso. Fazemos parte de um povo exclusivo de Deus, um povo escolhido por Deus, uma nação santa. É sobre isso quando a Bíblia fala sobre, ou os autores falam sobre uma pátria celestial. E aqui Pedro ainda coloca isso na prática: insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, ou seja, a nossa pátria, a nossa cidadania não está nesse mundo. Deixa eu dar uma má notícia para vocês. Vocês estão preparados ou não? Deus não é brasileiro. Deus não é brasileiro. A gente ama o nosso país. Espero que você ame o seu país. A gente ama. Não é uma relação fácil, né? Com o nosso país. Não tem sido uma relação fácil. E de novo, agora, sai da polarização política. Põe a cachola para funcionar. Para de ser levado, levada. Sem raciocinar, sem reflexão. Para de idolatria. Para de idolatrar político, idolatrar ideologia política. Nós não precisamos viver isso aí. Nós não estamos presos nisso aí. A nossa cidadania não está aqui. A gente não precisa ficar brigando por causa disso. Não precisamos discutir sobre isso. A gente pode conversar, a gente pode ponderar, a gente pode refletir a respeito disso. Mas não podemos ser, não precisamos, e na verdade até é estranho, quando um cristão é levado para lá e para cá, com essas ideologias políticas, ou por políticos, ou por liderança política. Nosso olhar é outro. A nossa perspectiva, ela é a partir da nossa cidadania celestial. Agora, isso também não é viver alienado do que está acontecendo aqui. Será político. Alienado, né? Nossa pátria celestial, céu lindo, céu lindo. A gente vive nessa terra, nossos pés estão nessa terra aqui. Eu não estou levitando já para o céu, nem você. Agora, nós precisamos entender que somos estrangeiros aqui. Somos peregrinos nesse mundo. Nesse sentido, a gente está de passagem. Deus está regenerando todas as coisas, Deus está regenerando o mundo, graças a Ele, o mundo pertence a Ele. Ele é quem faz todas as coisas, Ele é quem domina, Ele é o soberano sobre todas as coisas, e Ele está restaurando as coisas, graças a Ele por isso, e por a gente poder ser parte disso. Nós somos parte dessa renovação. Pensa comigo, de tantas nações, de tanta guerra, de tanta luta, Deus está fazendo uma só humanidade, que é o que Paulo está falando aos Efésios. De tanta loucura que a gente vive, de tanta decepção com os nossos gestores públicos, a gente pode olhar para Deus, olhar para Jesus e ver
justiça, santidade, retidão, e encher o nosso coração de esperança, que é aquilo que a gente perdeu talvez olhando para os homens. Isso é maravilhoso. E a gente como igreja pode proclamar isso. Nós podemos anunciar isso aí. Só que, para que isso aconteça de maneira mais eficaz e inspiradora, nós precisamos entender que somos um só povo. Somos uma nação. Para que isso aconteça de maneira mais eficaz e inspiradora, nós precisamos ser uma igreja patriota. Precisamos resgatar o orgulho de sermos ou em sermos igreja de Cristo. Que privilégio nós temos. Que maravilhoso é sermos igreja. O quanto isso quanto isso traz esperança para nós. O quanto isso é bênção. E o quanto isso pode iluminar o mundo e trazer esperança para o mundo. Somos igreja. E é neste sentido que eu quero que você entenda. E a gente vai agora conversar um pouquinho de como colocar isso mais em prática. Mas é nesse sentido em que Pedro e Paulo estão dizendo: olha, vocês são nação santa, povo exclusivo de Deus. Antes vocês não eram povo, antes vocês não tinham nada, vocês eram sem as coisas. Mas hoje vocês são uma nova humanidade. Como isso é possível? Aliás, é tão lindo e tão maravilhoso que Deus une numa só igreja gente que pensa a política de maneira diferente. Não é verdade? A gente tem aqui na Vide pessoas que pensam a política em lados opostos. E tudo bem, gente. Tudo bem. Tranquilo isso. Tranquilo. Sem problema algum. Porque se nós sabemos que somos igreja, se nós sabemos que a nossa pátria é celestial, a gente vai saber ponderar essas questões. E conviver com essas questões. Agora, vamos lá. Vamos dar esse passão. Somos uma nação. Vamos buscar o patriotismo aí, então, né? Na igreja, no contexto da igreja. Sabe uma coisa importante que eu preciso e você também viver isso, entender isso de uma vez por todas? Que a jornada ela é mais importante que o destino. Eu sei que isso vai chocar um pouquinho. Parece estranho, né? Por exemplo, vamos lá voltar para o Antigo Testamento. O povo de Israel tinha em mente a terra prometida o tempo todo. Deus prometeu uma terra que emana leite e mel. Uma terra maravilhosa. Mas eles vão tendo decepções, né? Quando eles chegam próximo à terra, nem tudo era maravilhoso assim. Eles olham para a terra e algumas nações estavam naquela terra que eram guerreiros, muito fortes. E eles falam, meu Deus, nós vamos morrer. Pô, que negócio, Deus traz a gente aqui para a gente ser morto. Né? Não é tudo mil maravilhas, mas sabe que na jornada, os 40 anos no deserto, Deus trabalhando o povo, e muita gente morreu no deserto, muita gente ficou pelo caminho, mas o povo foi entendendo aos poucos, e continua entendendo, e a gente como igreja, né? Isso prefigura também o que seria a igreja. Nós vamos entendendo aos poucos que a jornada ela é mais importante que o destino. Quando a gente pensa, o povo de Israel era a terra prometida, Canaã. Quando a gente pensa em igreja, o céu. É o céu. Ah, o céu. Ah, eu quero o céu logo. Ai, céu. Ah, Maranata vem Jesus. O céu, o céu, o céu, o céu. E a gente esquece de viver agora isso aqui. A gente esquece da jornada. E que esse trabalhar de Deus acontece na jornada. Aqui nós estamos sendo trabalhados, forjados pelo Senhor. Aqui nós estamos aprendendo a viver como comunidade. Aqui nós estamos aprendendo a amar uns aos outros. Aqui nós estamos aprendendo a perdoar uns aos outros. Aqui nós estamos errando uns com os outros.
É muito fácil, escapista para a gente pensar, o céu, vamos para o céu logo, o céu vai consertar tudo. Gente, Deus quer que nós então aproveitemos aqui essa jornada, como foi com o povo de Israel. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas isso aqui é importante para a gente. Então nós precisamos entender que somos nação, povo hoje. Nós precisamos entender que somos igreja hoje. Então, aproveitemos a jornada, porque a vida como igreja aqui é ainda mais importante que o destino. Se nós não vivermos essa jornada, a gente não vai chegar no destino. Tem crente que está fazendo o sinal da cruz e, Senhor, entra na minha vida, agora já tenho o céu, amém. Eu vou para o céu. Quero nem saber da igreja, mas o céu eu quero saber. Eu estou cansado desse sinal de igreja. Gente, esse sinal de igreja é cansativo. Eu cansei, já deu, eu não sei brincar, eu não quero mais brincar no negócio de igreja, eu estou fora, eu vou para minha casa, e de lá eu assisto umas lives, eu vejo umas igrejas que eu gosto, lá eu abro o meu menu e olho ali, e vou vendo, e aí beleza, porque na verdade o que eu quero é o céu, eu quero a salvação. Aí a jornada, não sei como que faz, eu não sei como que chega lá. Ou talvez eu estou morrendo no deserto e nem estou reparando nisso. Estou ficando pelo caminho. A jornada é mais importante que o destino. Entenda isso. Precisamos viver todas as alegrias e dores e mazelas do que é sermos um só povo, nação do Senhor Jesus. E junto com isso, complementando, o processo ele é mais importante que o objetivo. O processo ele é extremamente importante. De novo, às vezes a gente se apega ao objetivo, e eu quero o objetivo, eu conquistei, eu fiz o que eu tinha que fazer. Se é orar para pedir para Jesus entrar no meu coração, já orei. Já alcancei o objetivo. Já estou no céu. Não. E o processo? E o processo? Paulo, por exemplo, ele tinha muito em mente a eternidade. O tempo todo ele fala sobre isso. Sobre esse olhar para cima, para os céus, para as coisas celestiais. Paulo o tempo todo vai falar sobre isso. Ele fala, inclusive, eu prossigo para o alvo. Ele tem o objetivo na mente dele, mas o prossigo mostra o processo. Eu tenho que prosseguir para o alvo, há um processo ali. Eu não posso atropelar o processo, não tem como eu pular o processo, eu prossigo. É importante isso. Eu preciso entender que há um processo, e a gente precisa viver esse processo, e que esse processo ele é mais importante até que o objetivo, senão eu não alcanço o objetivo. Sem o processo, o objetivo não virá. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer o processo com você e eu também comigo, no meio do povo dele. É no meio do povo que ele vai fazer. É vivendo igreja que ele vai fazer. É muito fácil e mais cômodo a gente se esconder, gente. A gente pular fora, a gente sair do barco, a gente ficar na nossa casa, a gente fugir. Mas não viveremos o processo. Deixa fazer. Lá em Minas eles falam, deixa arder. Deixa arder. Deixa doer. Viva o processo, eu também. Porque esse processo é extremamente importante. No Red X, eu quero terminar com isso, um dos palestrantes lá, uma figura, um pastor, se eu não me engano ele é venezuelano, não sei se vocês me corrigem, é venezuelano, né, Valmir? Uma figuraça. Ele é venezuelano, mas ele pastoreia no México. E ele foi muito, as falas dele foram muito interessantes lá. Para mim foram as falas que mais me marcaram, pelo menos ali no tempo que eu tive de reflexão. E ele disse algo ali muito importante para a gente entender isso aqui, também a dinâmica da igreja, agora mais relacionada aos novos.
Nós somos uma igreja voltada para fora, para quem não é da igreja. Então isso vai falar muito com a gente nesse sentido. E ele disse o seguinte: deixa a galera pertencer antes mesmo de crer. Deixa a galera pertencer antes mesmo de crer. Às vezes a gente é tão Caxias, né? A gente quer que as pessoas já logo creiam na Bíblia, creiam nas histórias bíblicas, já creiam em Deus da maneira como a gente crê. A gente já quer aquele crente pronto, né? Que já chega ali, abre a porta, você já recebe, ele já entra com a roupinha de crente, com a Biblinha embaixo do braço, e entra ali, você fala, eis aí um crente, varão de Deus, e não sei o que, esse papo todo aí. Mas não. Sabe que essa história de sermos uma nação, de sermos um povo, deve contagiar as pessoas ao ponto delas quererem pertencer ao povo antes mesmo de crer. Eu quero fazer parte daquela galera lá. Eu quero estar lá junto com eles. Pô, o que está acontecendo lá é muito legal, eles são muito legais, eles são muito acolhedores, eles se ajudam, eles se amam, eles vivem também dificuldades, confusões lá, mas se acertam, eles buscam a maturidade, tem uma coisa legal acontecendo lá. Se nós não temos esse sentimento de pertencimento, nós ainda não entendemos que igreja então é ser esse povo. Como a gente vai incluir pessoas? Como que a gente vai fazer com que as pessoas então tenham essa sensação de pertencimento? Como que elas irão pertencer se a gente mesmo ainda não vive isso? E é uma autorreflexão. Então precisamos viver isso para que as pessoas possam viver isso. E o crer é consequência depois. Acolher, abraçar, trazer para perto, que elas possam pertencer antes mesmo de crer. Isso aconteceu também na narrativa lá em Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito. A narrativa diz que muitas pessoas que não eram, pessoas de povos diversos, saíram com eles, seguiram com eles. Ainda não criam no Deus de Israel, mas já estavam experimentando esse sentimento de pertencimento. E quiseram sair por razões diversas. Talvez no meio ali tinha gente que, são meus amigos, estão indo, eu vou junto. Talvez tinha gente no meio ali, eu estou com medo, vai que aconteça tudo isso mesmo, então eu vou lá junto. Razões diversas, mas já estavam pertencendo, já foram convidadas para ir junto. Eu acho que esse é o movimento. Esse é o movimento. Agora, para que isso aconteça de novo, precisamos ser uma igreja patriota. Não estou falando sobre o Brasil, estou falando sobre a pátria celestial que eu já muito bem expliquei aqui. Precisamos ser. Gente, nós precisamos resgatar essa alegria de sermos igreja. Precisamos resgatar esse orgulho, que não é um orgulho por nosso mérito, mas é por aquilo que Deus tem feito e para a glória dele, mas nós precisamos resgatar. Tem tanta coisa que a gente tem orgulho, que a gente compartilha, que a gente fala, que a gente posta, e muitas vezes a igreja não está nessas coisas. E a pergunta é: por que não está? Não temos entendido que somos um só povo? Não entendemos ainda que somos uma nação, que Pedro diz, uma nação santa, aplicando aquilo que tinha sido dito lá no Antigo Testamento para os levitas? Será que não entendemos isso? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que você orasse, refletisse agora, você e Deus, e claro, coletivamente, como igreja. Cantamos hoje aqui já sobre casa, comunhão, cantamos tantas músicas importantes nesse sentido. E a pergunta é: temos entendido mesmo? Temos vivido? Temos experimentado? Se somos casa, se somos família, temos vivido como?
Se igreja é mais do que uma comunidade, é um povo, uma nação. Se a igreja de Cristo é isso, estamos ainda mais fortemente conectados. E há uma conexão aí pelo sangue de Cristo Jesus, como diz o apóstolo Pedro. Estamos conectados pelo sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz do Calvário no nosso lugar. Há uma aliança, há uma conexão profunda. Dispõe o teu coração nesse sentido. Peça a Deus para abrir a tua mente. Eu também peço para que Ele abra a minha mente. Para que possamos viver e ser igreja da maneira como Ele quer, da maneira como Ele preparou, planejou, conforme as suas obras, as obras daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que nos resgatou. E se você ainda não sente que foi resgatado, resgatada, a Bíblia diz que é crer, então somente crer, e com seus lábios confessar que Jesus é o Senhor da sua vida, é o seu Salvador. Então confesse, entregue a sua vida ao Senhor e se jogue no processo. Se jogue nessa jornada. Siga o povo. Siga o Mestre Jesus. Vem junto. Vamos junto nessa jornada. Vivemos, desfrutarmos como povo do Senhor, como nação santa desse Deus maravilhoso. Senhor, muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado pela igreja do Senhor. Não merecemos, Pai, não merecemos. Na verdade, em muitos momentos damos pouco valor, mas o Senhor insiste em nós. O Senhor, ó Pai, nos escolhe todos os dias, mesmo naqueles dias que nós não escolhemos o Senhor. Obrigado por essa obra que o Senhor começou e vai completar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará na nossa vida. Põe a tua mão especial, poderosa sobre essa igreja, Senhor. Fortalece essa igreja, Senhor. Traz nessa igreja um forte senso de comunidade. Mais ainda, Senhor, um forte senso de povo, de nação, que pertence ao Senhor. Fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Pai, traz para a vida esse sentimento de pertencimento, de acolhimento. Que a comunhão aqui, a amizade seja tão forte, tão poderosa, que testemunhe, ó Pai, para além dessas paredes, para o bairro, para a cidade, para a região, a respeito daquilo que o Senhor tem feito, por quem o Senhor é, como Deus poderoso do universo. Abençoa essa igreja, Pai, nós pedimos a Ti. Fortalece o coração, traz um ânimo novo, por favor, Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém.